Falar um pouco sobre Fórmula 1. Já que a gente está falando de Jeddah, que foi a corrida que o Berman correu na Ferrari. Qual que é o bafafá ou a fofoquinha dentro do ambiente lá? De um cara que está em décimo pouco do campeonato. Décimo pouco no campeonato. Tava no lugar certo na hora certa, fez uma corrida, fez bem, completou a corrida, bonitinho, e conseguiu uma vaga para correr o ano que vem. Sendo que tem, 12 pilotos na frente dele no campeonato. Vão ter alguns pilotos que vão para a Fórmula 1 ano que vem, mas... Tem 14 pilotos na frente dele. Ele é tá em 15º. O que é, assim, qual que é a visão de vocês? Assim, vocês respeitam ele por ele ter feito uma corrida em Jeddah boa? Qual que é o sentimento? Sei lá, o que rola de fofoca entre vocês lá? Turista que é polêmica. Não, é curiosidade. Porque a gente toda corrida a gente fala, pô... Não é possível. Você desconcertou ele agora. Não, você tem que estar no lugar certo na hora certa. Não, E tá ele fez uma corrida ok, mas se não fosse essa corrida, provavelmente a carreira dele... Talvez ele ia ter que fazer um outro ano de Fórmula 2. Não, assim, a real é que ele ia pra Fórmula 1 de qualquer jeito, tá? Você acha? Ia. Por quê? Por quê? Porque ele ia, cara. Tava certo. Antes do ano começar, o cara foi anunciado pra fazer 9 FP1s. Desculpa, quem faz 9 FP1s em um ano de segundo ano de Fórmula 2? Você acha que o cara tá pensando em talvez ir pra Fórmula 1 ou é porque ele já tá fechado, tá se preparando pro ano seguinte? Tudo bem, mas se você pegar a temporada do ano passado e dessa dele, ok, você pode dizer que ele teve alguns momentos bons, tudo. Fez a pole em Jeddah, mas não conseguiu terminar a corrida. Exatamente, porque... mas não foi nada fora do comum, não foi nada... Cara, isso é algo que eu queria entender desse mundo de Fórmula 1 também, muitas vezes. Mas essa é a pergunta que a gente tá te fazendo. Exatamente. Mas assim, não tem muito bafafá lá dentro, porque ninguém entende, essa é a verdade. Eu acho que é uma coisa muito acima da gente, de qualquer piloto da Fórmula 2. Isso vem de lá de cima, dos team principles da Fórmula 1. Todo mundo que, né, ninguém fica comentando, mas acredito que a minha opinião é, o cara já estava acertado, ele é o favorito da Ferrari, tá? A corrida de Fórmula 1 foi uma grande ajuda, porque ele andou bem lá, não tenho o que falar, o cara... foi o que eu sempre falei, o Berman, ele é um menino que toda vez que anda atrás, o talento dele, na minha opinião, a maior qualidade dele é que ele consegue andar no limite, ou ele tá no limite e faz umas coisas absurdas, ou ele enfia o carro na parede. Ele é muito assim. E quando eu fiz as corridas atrás dele em Imola, por exemplo, que eu acho que era reverse grid, toda volta na última curva o cara saía 1 milímetro da brita, até ele sair e dar um escapadão. Entendeu? Mas você acha que a equipe dele realmente tá pior esse ano? Tá, a Prema tá pior, mas assim, cara, o Antonelli tá melhor que ele, o Antonelli é um rookie. E é o primeiro ano. Mas o Antonelli é um cara que anda muito bem também. Não é um bobo que chegou ali de primeiro ano. Não, e sim. é um cara que treinou muito antes de entrar na Fórmula 2. Tudo bem, mas claramente ele veio melhorando durante a temporada. Ele tá muito mais forte agora nessas últimas 4, 5 corridas do que ele tava no começo do ano. Sim, mas por exemplo, em Melbourne, que foi a segunda etapa do ano, a terceira, ele foi segundo no quali. Então assim, tá bom, bem, mas foi uma etapa, uma classificação. Mas se você pegar por exemplo, agora, as últimas 4 corridas, a gente tava até comentando sobre isso, ele sempre, ou sábado ou no domingo, ele tá aparecendo entre os 3 primeiros. Ele ganhou 2 corridas, as últimas 4, as últimas 4 finais de semana, né, que são 8 corridas, ganhou 2, que, assim, pelo menos tá dando motivo pra ele estar na Mercedes ano que vem, que ele vai entrar, né? Assim, eu não sou ninguém pra julgar quem merece estar lá ou não. Não tô falando que ele merece. Não, sim, é o que eu tô falando. É difícil. Eu acho que, cara, devia ser muito claro. Mas assim, também é difícil você julgar um piloto, você sabe muito bem. Você corre na Stock Car, você sabe. Talvez você tenha o potencial pra ganhar o campeonato, mas se você não tá na equipe certa, você vai ganhar o campeonato? Tudo bem, mas aqui no nosso caso não tem nada depois, entendeu? No caso de vocês é uma mistura de equipes boas. Mas não importa. Por exemplo, o Berman fez teoricamente uma temporada ok, boa na Fórmula 2 de primeiro ano. Por que ele tá andando muito pior esse ano? É ele realmente que piorou ou a equipe também deu um passo pra trás? Eu acredito que a Prema deu uma piorada, sim. Eu acredito que o Berman não tá com a cabeça 100% na Fórmula 2, porque ele já assinou pra Fórmula 1, tá fazendo muito FP, não é fácil essa transição entre você sair de um carro você até não tem tempo pra analisar o que você fez no treino de Fórmula 2 pra subir pro quali da Fórmula 2, porque você tá no meio de um treino de Fórmula 1 e você precisa focar naquilo também pra andar bem. Então, assim... Mas o que atrapalha
tem um outro lado que ajuda, mais tempo de pista. Sim, por exemplo, em Silverstone ajudou. Todo mundo que andou acho que dos 5 caras rookies que andaram na Fórmula 2, eles classificaram o top 5 da Fórmula 2, porque a gente fez um treino na chuva de Fórmula 2 em Silverstone. E foi direto pro seco. Então todo mundo que tava na Fórmula 1 andou no seco. E eu, por exemplo, andei no seco. Aí eu classifiquei, acho que foi o primeiro dos... Que não andaram. Sim. Porque, tipo, cada volta que eu ia dando, eu ia melhorando. A primeira vez no carro de Fórmula 2 em Silverstone. Não, ainda mais Silverstone, que é longa pra caramba a pista, pra você entrar no ritmo, lá faz uma diferença. E o pneu não dura tanto, né? Então, se não vira... 2 voltas. Então, se não vira no começo, ferrou. Então, assim, é lógico, ali é uma vantagem, mas... Cara, por exemplo, em Imola, ele fez o treino de Fórmula 1 entre um negócio e outro, e eu fiz a pole, ele foi segundo. Então, assim, é uma... Você pode falar que é uma vantagem ou uma desvantagem por ter que se adaptar em poucas voltas também. Se eu tivesse que escolher, eu diria vantagem. Assim, eu nunca testei, então eu não vou falar, porque vai que eu falar é uma vantagem. Mas se alguém virar pra você e falar, ó, ou você tem a opção de ficar analisando dados ou fazer um treino extra de Fórmula 1. Não, peraí. Aí a gente tá falando diferente. Aí eu faria o treino de Fórmula 1 sem dúvida nenhuma, mas não pela vantagem que me daria na Fórmula 2, e sim pela oportunidade de andar de Fórmula 1. Não, mas esquece a oportunidade. Tempo pra você ter mais tempo de pista. Pega uma pista de Imola, que é muito difícil. O dia que eu andar de Fórmula 1, eu te falo. Se o passo é tão grande assim, porque eu não faço ideia. Eu não sei se eu vou sentar na Fórmula 1. Mas você já no simulador de Fórmula 1, já? Sim, é bem diferente. Sim, é bem diferente. Porque o simulador hoje em dia é relativamente real, né? E são cada piloto. Por exemplo, o Jack Durham é um cara que eu analisando ano passado, que eu analisei bastante isso, ele era um cara que era muito capaz de pular de um Fórmula 2 para um Fórmula 1 e de um Fórmula 1 para Fórmula 2 e, na primeira volta o cara já estava de volta na cabeça que ele devia estar. E tem o Birman, por exemplo, ano passado, e ele mesmo falou isso em entrevistas, que ele tinha um pouco de dificuldade em fazer esse pulo entre Fórmula 1 e Fórmula 2, e o cara acaba fazendo overpushing. E no Fórmula 2, a pior coisa que você pode fazer nesse carro é overpushing. Pro pneu, né? Pro pneu, porque você dá uma escapada e, cara, acabou sua volta de quali. Então, assim, é um pouco uma situação complicada. Mas, respondendo a sua pergunta inicial, eu diria que qual que é o bafafá do Birman lá. Eu acho que todo mundo já entendeu que a cabeça dele já tá mais virada na Fórmula 1. Dá pra ver que quando ele não vai bem, a frustração dele não é tão grande quanto de um piloto que precisa andar bem na Fórmula 2 para estar na Fórmula 1, porque ele já tá lá. Então. Porque a gente olhando de fora, quem são os caras que a gente ficaria de olho para pegar o ano que vem? São mais ou menos os 3 primeiros. O Adjar, que fez coisas muito boas. O Paul Aaron, que como rookie começou muito bem o campeonato, agora caiu um pouco. Você que veio crescendo muito. Antonelli, se eliminar todos os desenhos de capacete, todo nome, se todo mundo fosse branco sem nome, talvez as últimas corridas que ele tenha impressionado um pouquinho, mas, sabe, por isso que a gente... Então aquilo que eu tava falando antes, nos outros programas, eu não tô viajando tanto assim, né? Não, você sempre tá viajando, você sempre concorda com o que eu falo. Mas perguntar, Gabriel, em relação ao Antonelli específico, tipo, a gente veio, uma vez o Nick DeVries veio aqui, a gente perguntou pra ele, quem que você acha que é o próximo cara que surgir? Mal acabou a pergunta, ele já respondeu na hora. Kimi Antonelli. Tem uma hype grande no Kimi Antonelli. Você justifica pra você? Não. Eu vou ter que ser sincero, não. Não, cara. claro. Assim, o menino é muito talentoso, eu não tenho dúvida disso. O que ele fez essa temporada não deve ser fácil, pular da freca pra F2 e tudo. Mas assim, o que é um novo... O que é esse novo... Verstappen? Não sei qual que é o menino novo. Acho que foi o Max que subiu quando ele tinha 17 anos. Não, cara, assim, E desculpa, ele andou mais de Fórmula 2 do que eu andei. Ele fez, sei lá, 30 dias de treino de GP2. Eu fiz 0 dias de treino. Não tô justificando nada, tá? Pelo contrário, eu só tô querendo dizer... Não é que ele não treinou e nada. Ele teve as oportunidades de treino dele. Aí horas de corrida... É diferente isso. Mas eu não sei responder sua pergunta de se é um hype ou não. Eu acho que ele é muito talentoso. Ele é acima da média. Mas, assim... Pra mim... Pra falar, putz, o cara é ET... Se ele chegasse na Fórmula 2, estivesse ganhando já desde a primeira etapa, e aí você fala, o cara é ET, né? O cara subiu da freca, saiu ganhando tudo. Tá, o que é ET? Pra mim, ET foi o que o Piastri fez. O cara ganhou F3 no primeiro ano. Que é aquilo que a gente sempre comenta. Mas hype, é lógico, pô. O Toto Wolff continua falando dele. Isso me faz ficar pensando, cara, você tem que estar no lugar certo na hora certa, e as cartas às vezes parecem são marcadas, né? Tipo, o Antonelli... O pessoal fica tratando ele como rookie igual o Gabriel.
Mas ninguém sabe por fora que ele fez X dias de treinos de GP2, do Fórmula 2 antigo, o que seja, entendeu? É uma coisa que ninguém sabe. Então, e essas informações, eu acho que talvez as equipes de Fórmula 1 devem saber disso para analisar, né? Mas eu fico surpreso de você estar onde você está. E, pô, se aqueles caras já têm contrato, era pra você estar correndo já de Fórmula 1, entendeu? Tipo, talvez ele não esteja falando tudo pra gente, deve ter alguma coisa, por isso tá tranquilo. Eu vou ser bem sério, se eu tivesse alguma coisa, eu te diria no off, não na frente da câmera. Mas não tem. Eu não tenho nenhum contrato assinado.